Olá, então vamos à questão 1.58. O oxigênio líquido, LOX, para um ônibus espacial pode ser armazenado a 90 Kelvin, antes de seu lançamento, em um recipiente esférico com 4 metros de diâmetro. Para reduzir a perda de oxigênio, a esfera é isolada com um super-isolamento desenvolvido nos Estados Unidos, no National Institute of Standards and Technology's Cryogenic Division, Instituto Nacional de Normas e Tecnologia, Departamento de Criogênio. Esse super-isolamento tem uma condutividade térmica efetiva de 0,00012 watts por metro vezes Kelvin. Se a temperatura externa for de 20 graus Celsius, em média, o oxigênio líquido apresentar um calor de vaporização de 213 joule por grama, calcule a espessura do isolamento necessário para manter a taxa de evaporação do oxigênio líquido abaixo de 200 gramas por hora. É interessante a gente já, nesse momento da leitura, já perceber as unidades de medida de temperatura aqui em que o autor da questão propõe. Veja que o ônibus espacial armazena esse oxigênio líquido a 90 Kelvin e ele fala que a temperatura externa é de 20 graus Celsius. Então já é interessante ter essa noção aqui de que ou você converte graus Celsius para Kelvin ou Kelvin para graus Celsius. Aí fica a critério do aluno essa decisão. Eu sempre faço a conversão para Kelvin, pois quando a gente observa a unidade de medida aqui da condutividade térmica efetiva, é dado em Kelvin. Então, eu acho que isso facilita na hora de fazer a transformação e simplificar as unidades de medida para obter a necessária, que é o que o exercício pede. Então, os dados do problema, a gente tem um oxigênio líquido, tem a temperatura de armazenamento, o diâmetro desse recipiente, o seu super isolamento, eu coloquei aqui em potência de 10, até mesmo para facilitar as anotações, a temperatura externa, o calor de vaporização e a vazão mássica, que é o quanto ele vaza, a quantidade por hora em gramas que ele está vazando. A cada hora ele está vazando 200 gramas, ele tem uma perda aqui de 200 gramas a cada hora transcorrida. O que se pede? Ele pede para calcular essa espessura mínima menor ou igual a 200 gramas por hora, que é essa vazão mássica aí que ele está propondo. Quais são as hipóteses aqui adotadas inicialmente? O estado ele é estacionário, eu vou negligenciar a perda de calor por radiação, visto que isso daqui vai estar em um compartimento diferente, não vai ter contato, enfim, não vai ficar no ambiente externo ou algo de um gênero, então eu estou negligenciando essa perda de calor por radiação. E, inicialmente, eu estou considerando que o fluxo ele é unidirecional, tá? Inicialmente. Mas a proposta do exercício é também a gente colocar esse ponto de interrogação nessa primeira hipótese aqui, e no fim do exercício eu discuto um pouquinho sobre isso daqui. Vamos lá, eu fiz um desenho, que seria basicamente o mesmo desenho dado aqui do problema, onde a gente tem o nosso recipiente esférico, o oxigênio líquido ali dentro, a gente tem o isolamento, a espessura, que é o que ele quer. A única coisa que eu coloquei de diferente foi a seta, né, em que a gente tem a taxa de transferência de calor que vem de um ambiente de maior temperatura para um ambiente de menor temperatura. Então, esse seria a seta, o sentido da taxa de transferência de calor. Bom, como solução? Inicialmente é determinar o fluxo de calor do recipiente esférico, né, fazendo o produto entre a vazão mássica e o calor de vaporização. Veja que quando a gente faz esse produto da vazão mássica pelo calor de vaporização, a gente obtém uma unidade de medida que é joule por hora. A gente sabe já que o watt, que é a unidade de medida de transferência de calor, é joule por segundo. Logo, vai ser interessante a gente converter essa hora para segundo para obter a unidade de fato correta no SI, que é 11, dividindo esse valor por 3.600 segundos, a gente chega a 11,83 watts. Bom, aplicando a lei de Fourier, o que a gente tem? Que
A taxa de transferência de calor é a condutividade térmica vezes a área do recipiente dividido pela espessura vezes a variação de temperatura. Bom, todos esses dados aqui nós temos, agora basta a gente isolar aquilo que é o que a gente pede. Aqui eu só fiz a gente tem a área aqui uma esfera, é 4πr2, eu só escrevi em relação ao diâmetro, para ficar mais fácil de substituir. Isolei ali a espessura que ele quer e achei a espessura de 0,10 metros. Então a gente tem uma espessura de fato muito, muito pequena quando a gente compara em relação ao diâmetro dela, que é de 4 metros. E essa análise é importante. Por isso que quando eu obtive esse valor e mantive lá inicialmente, foi justamente para obter o valor da espessura e comparar com o valor do diâmetro. Como esse valor da espessura ele é muito menor do que o valor do diâmetro, é plausível a gente manter esse fluxo unidirecional. Então, é isso que me permite manter tomar essa hipótese, né? Agora, se isso daqui já fosse um valor próximo, tal, aí não, aí a gente teria que utilizar coordenadas esféricas para poder estar resolvendo essa equação e obtendo uma espessura bem adequada. Bom, e mais um comentário que é interessante colocar aqui nessa questão é o seguinte: é a gente ponderar as resistências convectivas, tanto interna quanto externa do recipiente. Então, como eu as fiz de forma desprezível, eu não considerei isso, se a gente tivesse que desenhar um circuito térmico, era interessante, de fato, quer dizer, quanto mais próximo da realidade, mais complexo o exercício vai ficando. Então, nesse caso aqui, eu não fiz a consideração das resistências convectivas interna e externa ao recipiente. Bom, a partir do momento em que é importante também, eu não coloquei lá em cima nas hipóteses, que a temperatura da camada é a mesma da camada ambiente, né? A temperatura externa é a mesma da parte externa ali da esfera, pegando o ambiente e a esfera, a parte externa dela ali, ela tem a mesma temperatura. Então, por isso que eu já fiz é como se eu estivesse cancelando um item ali, uma resistência convectiva, e a parte interna eu fiz essa desconsideração, considerando que o líquido também esteja na mesma temperatura que toda a camada interna do nosso líquido, do oxigênio. E isso também é interessante observar, adotar um limite para essa faixa superior, um limite para a nossa transferência de calor que vem da parte externa para a parte interna do nosso ambiente. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro aí. Esse PDF aí vai estar disponível um link abaixo para vocês fazerem download. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, deixem aí nos comentários. Abraços e até a próxima. Valeu!